E aí pessoal, tudo bem? Bom, continuando nossas aulas de física, eu vou falar hoje sobre movimento circular uniformemente variado, beleza? Então vamos lá. Diferente do movimento circular uniforme, né? No movimento circular uniformemente variado, nós temos a nossa velocidade variando, ok? Bom, então o que acontece? Como a velocidade varia, né? Eu sei que ele possui uma aceleração, tá bom? Que aqui vai se chamar de aceleração tangencial. E a aceleração, como você sabe, né, ela é a taxa de variação da velocidade. Ou seja, o que isso quer dizer? Por exemplo, uma aceleração aqui de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui significa que a cada 1 segundo que se passa, eu tenho uma variação de velocidade de 2 metros por segundo. Perfeito? Então, seria o seguinte, com 1 segundo, a velocidade do cara chegaria em 2 metros por segundo. Com 2 segundos, ela chegaria em 4 metros por segundo. Com 3 segundos, em 6 metros por segundo. Ou seja, e assim sucessivamente, né? Variando sempre de 2 em 2, que é o valor da nossa aceleração. Bom, as fórmulas que eu tenho para calcular a aceleração tangencial é através da variação da velocidade, tá bom? Dividido pelo tempo. Vale lembrar que essa velocidade V aqui é a nossa velocidade linear, tá bom? A aceleração tangencial, né, pode ser calculada também através do alfa vezes o r, onde alfa é a aceleração angular, tá bom? Então, a nossa aceleração tangencial ela é dada em metros por segundo ao quadrado. E aí, ela altera o módulo da velocidade, né? Ela altera o valor, certo? O módulo aqui seria o valor. Bom, uma outra aceleração que nós temos no movimento circular é a aceleração centrípeta, beleza? Essa aceleração centrípeta, ela existe tanto no movimento uniforme, quanto no movimento uniformemente variado, beleza? No caso circular, tá bom? A aceleração centrípeta não altera o módulo da velocidade, ok? O valor da velocidade, ela não altera, tá bom? Mas a aceleração centrípeta altera o quê? Altera a direção, né? Vamos escrever aqui, a direção e o sentido. Altera a direção e o sentido, tá bom? Da nossa velocidade. Né? Vamos colocar aqui, da velocidade. É interessante você perceber também que a nossa aceleração tangencial, ela tem o quê? Mesma direção, né? Mesma direção da velocidade, tá bom? Perceba que eu falei apenas direção, tá ok? E eu não falei sobre sentido. Por quê? Aqui eu coloquei um exemplo aqui, ó, duas velocidades, uma apontando na mesma direção da aceleração e a outra apontando no sentido contrário, tá ok? Então, quando a minha velocidade e a minha aceleração têm mesmo sentido, né, isso aqui vai ser um movimento acelerado. Quando a velocidade e a aceleração tangencial tiverem sentidos opostos, isso aqui vai ser um movimento retardado. Okay? Então, não é obrigatório que a velocidade tenha o mesmo sentido da aceleração. Ela tem apenas a mesma direção, mas em determinadas horas ela pode ter o mesmo sentido e em determinadas horas ela pode ter sentidos opostos. Tá ok? É interessante você perceber também que a velocidade, além de ser tangencial no movimento uniforme, ela também é tangencial no movimento uniformemente variado, ok? Então, de qualquer maneira, a minha velocidade ela vai ser sempre um vetor tangencial, ok? Lembrando que tangencial é aquela reta que passa pelo círculo tocando apenas um ponto, perfeito? Então, já que eu tenho uma aceleração tangencial, uma aceleração centrípeta atuando no meu movimento, eu posso calcular a partir dela, né, uma aceleração que eu chamo de aceleração resultante. Alguns autores também chamam essa aceleração resultante de aceleração vetorial, tá ok? Então, vou colocar aqui, ó. Aceleração vetorial. Show de bola? Beleza. Bom, eu estava falando aqui sobre alterar a direção e sentido da velocidade, né? Por que direção e sentido? Porque a aceleração, né, e a velocidade, elas são grandezas vetoriais, né? E vamos lembrar o que é a grandeza vetorial. A grandeza vetorial é aquela grandeza que possui módulo, ela possui direção
e possui sentido, né? E também possui unidade de medida. Aqui eu não coloquei, né? Nós vamos colocar aqui, ó, unidade de medida, tá bom? Fica esse UM aqui. Muito bem, então, a velocidade linear ela é uma grandeza vetorial, certo? Então, significa que ela tem direção e sentido. Eu estava explicando para vocês que a aceleração centrípeta altera o quê? O módulo, ela altera a direção e o sentido, né? Quando a gente tem uma aceleração centrípeta atuando no movimento, né? O que essa aceleração centrípeta faz? Ela pega esse objeto, né, e prende ele numa órbita. De forma que o nosso vetor ele fica mudando de direção e sentido o tempo todo. Vocês concordam? Aqui ele tem uma direção e um sentido. Aqui ele tem outro, tá vendo? Então, essa aceleração centrípeta ela fica mudando, alterando, né, a direção e o sentido, mas não altera o valor da velocidade. Ok? E aí, lembrando, né, a diferença entre direção e sentido. A direção ela pode ser horizontal e vertical. E o sentido tem que ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima ou de cima para baixo. Perfeito? E aqui mais uma vez só falando aqui sobre a unidade de medida, né? A aceleração angular aqui, ela possui, né, eu posso usar a expressão para calcular ela, da variação da velocidade angular dividido pelo tempo. E aí eu vou ter como unidade de medida radianos por segundo ao quadrado, tá bom? E para finalizar agora, a gente tem aqui as fórmulas, né? Essas aqui são as fórmulas que a gente usa em cinemática para o movimento uniformemente variado. E a gente pode fazer, claro, uma correspondência aqui de valores, né, para o movimento circular uniformemente variado. Então, no lugar de posição final, eu coloco ângulo final. No lugar de posição inicial, eu coloco ângulo inicial. No lugar de velocidade inicial, eu coloco velocidade angular inicial. Aqui será o tempo, da mesma forma. No lugar de aceleração, eu coloco aceleração angular, ok? Dividido pelo tempo, perfeito? Lembrando que esse ângulo nosso aqui, ele precisa ser dado em radianos, né? Assim como a nossa aceleração angular é dada em radianos por segundo, né? A nossa velocidade aqui vai ser radianos por segundo, tá certo? Muito bem. Eu posso ter também essa equação aqui, que já é conhecida, né, na cinemática. V final eu substituo por velocidade angular final. Velocidade inicial eu substituo por velocidade angular inicial. E a aceleração eu substituo por aceleração angular. Nós temos também a correspondência da equação de Torricelli, né? Velocidade final ao quadrado será velocidade angular final ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado é velocidade inicial angular ao quadrado. O 2 permanece, a nossa constante, né? O alfa agora, né? Eu troco a aceleração pelo alfa, que é a aceleração angular. E a variação de espaço agora se torna variação de ângulo, né? Variação angular. Bom, é só isso que eu tinha para passar para vocês, né? Um resumo. Espero que tenha ficado claro, tá bom? E eu aguardo vocês no próximo vídeo.